Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, Lagoa da Confusão, graça e paz. Que Deus esteja presente na vida e no coração de todos nós, iluminando a nossa vida, nos dando sabedoria, guiando o nosso passo e nos fortalecendo na fé. Hoje, dia 3 de agosto de 2023, nessa quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, abrimos o nosso ouvido para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que é tirado de Mateus, capítulo 13, de 47 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Senta-se e recolhe os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas boas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas boas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, Jesus partiu dali. Jesus andou contando parábolas sobre o reino de Deus. O ensinamento e a pregação de Jesus é sobre o reinado de Deus, sobre o mundo de Deus, a realidade de Deus, em que Deus quer que a gente participe disso. Da mesma forma que Deus, com muito carinho, com muito respeito, com muita honestidade, deseja também fazer parte do nosso mundo. A grande dificuldade, talvez, é que esta consciência e esta experiência exige uma conversão, exige uma atitude de viver diferente, exige um modo de se comportar diferente, exige a gente viver a prédica e a prática de Jesus Cristo na medida em que a gente vai anunciando também esse reinado de Deus. E quando existe esse reinado de Deus, certas realidades não podem fazer parte da nossa vida. Essas realidades de fofoca, de difamação, de injustiça, de desigualdade, de desrespeito, de exploração, essas coisas não podem fazer parte da nossa realidade. Se há ainda muito isso dentro e fora da igreja, é sinal de que ainda o reinado de Deus não fazem parte da nossa realidade, não fazem parte da nossa história, não fazem parte aí da nosso modo de agir, de se comportar e de conduzir a nossa vida. Terminando as parábolas do reino de Deus, Jesus já faz uma referência ao fim dos tempos. Isso faz parte da reflexão de Jesus também. O fim dos tempos será o momento em que todos se reunirão e aí ele usa a parábola de um pescador, joga a rede ao mar, as redes vêm de todo tipo de peixe, os peixes maus são jogados fora e os bons são recolhidos no cesto. Assim também acontecerá no fim dos tempos, em que todos os homens serão trazidos, os homens maus serão jogados na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes, e os homens bons serão levados à eternidade, ao reino dos céus. É a história do rico e do pobre Lázaro, né? Eles são iguais, se conhecem, convivem juntos, cada um na sua realidade, um grandes festas e grandes banquetes, o outro na miséria, viu, tendo como médicos os seus cachorros que lambem suas feridas para curar. E é nesse contexto todo que Jesus vai falando: olha, haverá um tempo de um julgamento. E aí eu vou me apresentar diante de Deus como peixe bom ou como peixe mau. Vou me apresentar diante de Deus como um homem bom ou como um homem mau, como uma mulher má ou como uma mulher boa. E isso vai definir
se eu vou para a eternidade ou se eu serei jogado fora e queimado e vou me virar pó. Parece que a condenação não é que você vai viver eternamente no inferno, né? Acho que a condenação é você deixar de existir. Uma das ideias da condenação, quando se fala jogar na fornalha, significa que você deixa de existir, né? Aquilo que é queimado vira cinza, a gente joga em algum ambiente e desaparece, né? Quando alguém escolhe ser cremado, por exemplo, vão te entregar um pacotinho de cinzas, né? E você vai definir onde é que vamos jogar essas cinzas. No rio, no vento, na montanha, na natureza, no mato. E onde é que vamos jogar as cinzas? Alguns podem até guardar as cinzas, mas serão cinzas, não são mais aquele ser humano. Outros jogam a cinza na natureza e assim a pessoa volta para a natureza. Mas o Evangelho nos coloca essa reflexão, nos dá isso. Quem pratica a justiça, quem tenta viver uma vida religiosa, quem tenta ter uma conduta de fé, uma conduta aprovada por Deus, vai fazer parte desses que serão recolhidos e levados para o céu, e levados para Deus, pertencerão ao mundo de Deus. Porém, aqueles que escolhem a maldade, e aí Jesus está falando muito dos fariseus, né? Dos legalistas que oprimem as pessoas, e isso acontece no nosso meio, né? Quando dentro da nossa igreja alguém ofende uma outra pessoa por causa de um sapato, por causa de uma roupa, humilha outra pessoa porque não fez certas coisas, nós estamos nos comportando como fariseu, né? A gente não compreender o outro ser humano, ou a vaidade do outro ser humano na fase dele, e ficar julgando e condenando o outro, isso não significa que nós não temos muita misericórdia para com o próximo. É lamentável, mas isso acaba acontecendo muito no nosso meio. Por isso, Jesus hoje termina a reflexão sobre as parábolas do reinado de Deus dizendo isso. Se chegar um momento, todos estarão diante de Deus. E nesse momento em que todos estarão diante de Deus, eu vou me apresentar como? Alguém que pratica justiça, alguém que é misericordioso, alguém que serve, alguém que ajuda, alguém que faz o bem, ou eu vou me comportar e me apresentar como uma pessoa má, ruim, de conduta injusta, de desrespeito, de humilhação, de condenação, de julgamento, de gente que faz o outro sofrer. Como que a gente se comporta, como que a gente age diante disso. Por isso, cabe a cada um de nós abrir o nosso coração e pedir a Deus que abençoe, ilumine, nos proteja, guie o nosso coração, nos fortaleça, para que nós, no exercício da nossa fé, na nossa prática de oração, na nossa conduta misericordiosa, nos momentos em que a gente tenta viver segundo a vontade de Deus, a gente possa realmente viver nessa prática. Vivemos num mundo em que cada um tem que lutar pela própria vida, lutar para sobreviver, lutar para ter um trabalho com dignidade, lutar para sustentar honestamente a sua família, lutar para ter aquilo necessário para viver, e a gente ao mesmo tempo a gente luta para que a vida não seja pequena, banal, insignificante, fútil, leviana, mas seja uma vida abençoada e aprovada por Deus. Por isso hoje Jesus termina essas parábolas dizendo, no fim dos tempos, bons e maus estarão diante de Deus, e ali serão separados. Antes não, antes a gente vai estar aqui misturados no joio e no trigo. Antes, dentro do nosso meio, haverá pessoas boas e más, haverá pessoas justas e injustas, haverá pessoas corretas e incorretas, haverá pessoas honestas e desonestas. Então, antes disso, nós estaremos neste mundo, nesse contexto. E é assim que é a vida. A gente está num restaurante, nesse restaurante pode ter um padre, pode ter um bandido, pode ter um juiz, pode ter um delegado, pode ser um ladrão, um criminoso. Nós estamos todos no mesmo restaurante fazendo a mesma refeição. A gente entra dentro do ônibus, a gente está tudo misturado. Ali você não sabe quem é bom ou mal, quem é correto e incorreto. Viu? Você vai no santuário, numa basílica, viu? Todo mundo passa diante dos pés de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo. A gente nunca sabe qual que é o passado, a ficha criminal daquela pessoa. Mas todos ali estão procurando salvação. Todos ali estão buscando alguma coisa. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço e até mais.